Eu sou a Garota Nerd e hoje nós vamos falar do homem que não tem medo. Rola a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre Matt Murdock, mais conhecido como Daredevil, o homem sem medo, demolidor, conhecido também no Brasil como o Defensor Destemido e Demônio Desafiador. Bom, ele tem vários nomes, mas ficou predominado Daredevil. Só que o Daredevil já existia em 1940 como um outro herói da Marvel, só que ele tinha como a sua arma um bumerangue e acabou que não rendeu muito quadrinho, e o Daredevil foi criado pelo Stan Lee e o Bill Everett, que eu não sei pronunciar direito o sobrenome. Demolidor passou mais de uma década sendo um personagem secundário dos quadrinhos porque ele não chamava muita atenção. Ele não tinha todo aquele poder de Demolidor que a gente conhece. Então ele ficou nessa de um herói que não tem muito uma vida pessoal, que não é muito contada e acabou sendo muito fraco. O Frank Miller, ele revolucionou o Demolidor. Ele conseguiu trazer o Demolidor que a gente espera. Ele transformou, não tem como dizer outra palavra. Foi ele que trouxe os vilões mais fodas. Ele conseguiu fazer com que o Demolidor ele enfrentasse psicopatas, prostitutas, mendigos e a história de todas. Então foi graças a ele que teve esse up na história do Demolidor, que é o tão querido que a gente tanto gosta. Jack Murdock era o pai de Matt e ele era um lutador de boxe aposentado e praticamente falido. Ele sempre disse pro Matt que ele não poderia ser igual a ele, não poderia ser um fracassado. Ele sempre incentivou o Matt a estudar, sendo ele advogado ou médico, o que ele escolhesse, mas sempre dando incentivo para que ele estudasse. Quando ele era mais novo, ele sofria preconceito e era extremamente zoado pelos amigos de bairro dele. Ele apanhava e tudo mais, sendo que o apelido dele foi dominado como Demolidor, Daredevil, né? E foi graças a isso que ele pegou o nome pra ele, pelo fato dele ser tão zoado e apanhar tanto. Certo dia ele estava andando na rua e foi ajudar um senhor de idade a atravessar a rua. Só que enquanto ele fazia isso, um caminhão veio em sua direção e ele conseguiu salvar o senhor, sendo ele atropelado. Só que nesse caminhão tinha substâncias tóxicas ou radioativas que fizeram com que ele ficasse cego. Um pouco diferente da história que a gente está acostumada, né? Os sentidos dele ficaram mais aguçados. O ouvido, o cheiro, o tato, o olfato, tudo ficou mais aguçado de uma forma sobre-humana. Chegando ele até ter um radar, sonar mais... muito fora do normal, vamos dizer assim. E uma curiosidade é que, além dele ter sido atingido por isso, foi considerado que no mesmo dia da tragédia, um menino que passava atrás do Matt estava com uma caixinha com 4 e ele simplesmente foi a caixa que ele tava. Esse menino ele tava com uma caixinha de tartarugas dentro e a radiação chegou até essa caixa, derrubando ela no esgoto. Ou simplesmente caiu e acabou caindo. Uma coisa mais ou menos assim. Caiu e acabou caindo. Uma coisa mais ou menos assim. E essas tartarugas, elas foram atingidas pela radiação
transformando-se nos adolescentes que tanto conhecemos como os tartarugas ninjas. E foi muito interessante que foi uma curiosidade que juntou a outra, né? Ou seja, graças ao Matt, praticamente nós temos a tartaruga ninja. Matt Murdock, ele foi treinado por um ninja, fazendo com que suas habilidades fossem muito bem afloradas. Graças às suas habilidades que ele ganhou com o olfato e tudo mais, o ouvido, ele se tornou muito ágil em todas as coisas que ele fazia. O pai dele, durante uma luta, recebeu a proposta de perder para que ele ganhasse uma nota. E ele resolveu aceitar essa proposta. Só que no dia que ele estava tendo essa luta, Matt estava na plateia. E ele, envergonhado de perder na frente do filho dele, ganhou a luta, causando então a morte dele, porque o pessoal da máfia não aceitou. Matt, como ele estava se formando na área de direito, quando ele terminou a faculdade, ele abriu um escritório com o seu amigo Fog Nelson. Fog Nelson. Sendo que ele trabalhava como um advogado de tarde e de noite ele treinava com as coisas de seu pai. Ele foi buscar vingança atrás de quem matou seu pai e através disso ele começou a usar essa roupa amarela e azul que nós tanto conhecemos, né, dos primeiros quadrinhos. E ele meio que pegou gosto pela coisa, é o que eu deduzo. E ele acabou de noite se tornando Demolidor, salvando a cidade do crime, né? Nova York, que é a cidade dele. Hell's Kitchen? Isso é um bairro, né? Enfim. Salvando da cidade. E o Demolidor, nesse meio tempo, ele teve várias namoradas. 2 das suas namoradas, no caso, foram mortas por um dos seus vilões mercenário, tendo ele como um dos principais vilões, o Homem Purpurina. Não me engano, mas essa bicha morreu! Bicha não morre, meu filho, vira purpurina. Púrpura. O Mercenário e o Rei do Crime. Uma de suas namoradas era a Viúva Negra. E ele trabalhou com ela contra o crime da cidade por diversos tempos, até eles se separarem e ele voltar para a cidade dele. Nesse arco, falando já da Viúva Negra, ele participou do Guerra Civil do lado do Capitão América, fazendo com que ele fosse preso. Porém, antes dele ser preso, o Punho de Ferro trocou de lugar com ele para que a sua identidade não fosse interferida. Ele como advogado, continuou o seu trabalho e o Punho de Ferro foi preso no lugar dele. Isso é uma coisa que no Guerra Civil eu não sabia, eu acabei descobrindo depois, é uma curiosidade muito importante, que a cena tão famosa que nós conhecemos foi feita pelo Punho de Ferro. Tony Stark acaba prendendo até mesmo o Demolidor, que é uma parte do livro que eu acho sensacional, onde ele prende o Demolidor e a única coisa que o Demolidor fala pra ele é entregar uma moeda de prata, de dólares, o que seja, e fala: 31 moedas, durma bem, Judas, o traidor dos heróis. Na saga Shadowlands, como vocês podem saber, eu manjo muito do inglês, ele se une aos tentáculos e quer se tornar o líder deles, fazendo com que essa máfia do mal, é máfia, né? Máfia do mal se torne do bem. Porém, tudo dá errado e ele se torna endemoniado pelo Besta Fera, que é o líder deles, e ele acaba tendo que ser detonado por outros heróis para que ele consiga voltar a ser do bem. Ou seja, ele dá uma trabalheira. Eu acho que todos os heróis passam por essa de eu sou o mal e agora eu vou apanhar até virar do bem. Não, né? Mas acontece em todas. Uma coisa interessante dele é que ele é um dos poucos heróis que tem a sua religião. Ele é católico e ele deixa claro isso sempre. Ele, tanto no quadrinho quanto no filme,
Na série também, ele sempre vai pra igreja, ele sempre busca acreditar nas pessoas e trazer isso pra ele, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque não são todos os heróis que veem como ele. Mesmo ele tendo uma coisa muito sombria através de muitos quadrinhos e da história dele mesmo, ele é uma pessoa muito humana. Ele é um dos heróis que não gosta de matar, que não prefere não matar, né? E a temporada que tá saindo agora no Netflix é muito interessante, tá sendo muito legal. Lógico que tem muitas diferenças do quadrinho. A segunda temporada tá sendo muito foda. Vamos ver o que se espera na terceira. O filme que eu assisti, eu realmente achei que a Fox não fez um bom trabalho. Literalmente fez merda, cagou e sentou em cima e não gostei do Ben Affleck no papel de Demolidor, mas eu achei que foi um filme com uma história legal. Vamos ver então o que vem por aí, esperar que o Demolidor consiga na série e no filme, se ele for adaptado de novo, consiga o que ele realmente é, que é um super-herói fantástico que eu gosto muito. E é isso, aquele beijo e até mais!